Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ElencoCast. Eu sou a Mariane Candaten, sou psicóloga, especialista em saúde mental, fatores psicossociais e psicologia positiva e fundadora e CEO da Telos Inovação Humana. E eu sou a Mariana Daiello, especialista em desenvolvimento humano, consultora de RH, sócia fundadora da IWI e também da consultoria Wake Up. Bom, hoje a gente vai falar sobre um case de sucesso. A gente convidou uma startup que a gente conhece, né, e sabe, acompanha um pouco da trajetória, né, que é a Hort, que é um case incrível de resiliência e inovação. A trajetória da Hort, ela vem revolucionando não só o setor de hortifruti, como também o setor de inovação, passando por momentos decisivos de pivotagem e se destacando também em diversos programas de aceleração, né, e em outros meios. Então, para contar um pouquinho sobre essa trajetória, como que iniciou a Hort, a gente trouxe o Guilherme e o Cássio. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso ElencoCast. E a gente vai pedir, então, para que vocês se apresentem antes da gente começar o nosso bate-papo, porque tenho certeza que o pessoal que já acompanha também a Hort está curioso em saber essas movimentações de vocês. Bacana. Legal. Sou o Guilherme, sou o CEO e fundador da Hort. E está comigo aqui o Cássio, quer te apresentar? Eu sou o Cássio Trindade, costumo dizer atualmente vovô de programação, né? Há muito tempo eu estou nesse meio. E sou responsável, sou CIO, co-founder junto com o Guilherme na Hort. Estamos nessa jornada aí há quase 3 anos. Legal, gente. Sejam bem-vindos. E aí, para a gente começar a pergunta, como é que surgiu, qual foi a ideia da Hort e que problema que vocês queriam resolver? Eu digo isso porque a gente pivota, né? Como startupeiros. E conta aí pra gente, a gente tô super curiosa. Qual era a ideia saber. inicial, né, da Hort? Ideia inicial. Bom, a Hort nasce como um resultado de 20 anos de experiência que eu tenho dentro da Ceasa. E trabalhando quase 20 horas por dia ali, à frente de um atacarejo que eu tive lá dentro. E que há 3 anos atrás eu resolvi encerrar esse negócio e me dedicar a um mercado que eu via que tinha muitas problemáticas. E eu via a dificuldade do produtor em prever a demanda, eu via a dificuldade do restaurante, do mercado em confiar, eu via muito intermediário no meio do caminho. E o hortifruti é uma bolsa de valores. Então, às vezes o tomate de manhã está R$50, de tarde está 180. Então, é um mercado que tem muita desconfiança, tem muitas inseguranças. E a Hort nasce olhando para tudo isso. E a gente se dedicou muito a resolver essa experiência de compra, transformar essa experiência de compra, gerando segurança para o consumidor, também gerando segurança para o atacadista e para o produtor, que muitas vezes precisa escoar aquele produto. É um produto que tem um shelf life super curto. Então, ele precisa vender todo o produto que chega ali, quase que vira uma ampulheta, assim, ó, o cara tem um dia para escoar. Então, é muito rápido tudo isso. A Ceasa tem uma série de restrições de horários. Então, a gente veio para tentar transformar esse mercado e deixar ele muito mais eficiente. Então, organizando logística, organizando tudo. E a Hort hoje ela se coloca como o iFood dos hortifrutis. Assim como no iFood cada restaurante tem uma página com seu cardápio, dentro da Hort, lá da plataforma da Hort, cada produtor, cada atacadista tem a sua página, com seu jeito de trabalhar, com seus preços, cotações atualizadas. E o que a gente faz? A gente recebe esses produtos em um centro de distribuição dentro da Ceasa, valida através de N tecnologias que a gente pode explorar um pouco mais depois ali. Tecnologias que a gente consegue garantir hoje, por exemplo, um abacaxi que está bonito por fora, se ele está preto por dentro ou não. Então, legal. A gente criou um horti qualidade ali, um validador de qualidade. E a gente pluga logísticas, por exemplo, um produtor que veio carregado para a Ceasa, ele pode ter uma renda extra levando uma entrega para um mercado da sua região. Então, quem é o cliente da Hort, assim, só para também... Hoje o cliente da Hort é o cliente da plataforma, são os consumidores de hortifrutis, que são supermercados, hospitais, clínicas, escolinhas, restaurantes, enfim, todo mundo que consome hortifruti em uma certa escala, né, para poder também tornar isso eficiente em função do custo logístico também para entrega e tudo mais.
Legal. Maravilha. Eu nem sei o que eu vou dizer agora. Vou tentar. Bem, o desafio do Guilherme, dá para notar, né? Eu tenho 35 anos de carreira em tecnologia. Eu não conhecia absolutamente nada de Ceasa. A gente brinca, né? Que sou aquele cara que achava que se plantava dentro da Ceasa. Não, a Ceasa é uma central de abastecimento. O Guilherme, a gente se encontra no Caldeira, num desses programas de aceleração. Eu ia perguntar, como é que vocês se conheceram? Eu tinha um colega de uma empresa que eu estava trabalhando, ele disse assim, tem o Guilherme, está fazendo MVP aqui no Caldeira, né, que é um dos programas de aceleração. Faz 3 anos, né? Faz 3 anos. Aí ele me chamou, vamos conversar e coisa e tal. Eu já empreendi em coisas pequenas. Hoje a gente vê a Hort com grande relevância, né? Tanto transformando essa cultura de consumo de todas as formas. E aí o Guilherme me convida. Naquela época era uma ideia, não conhecia o Guilherme, a gente conversou, ele disse, vem aqui na Ceasa, vamos conversar, vou te apresentar a Pedra. Quem não sabe, a Pedra é o pavilhão do produtor dentro da Ceasa. E eu brinco até hoje, né, que é o nosso onboard, o nosso principal onboard. Porque ele me levou, eu olhei, entrei aquilo e eu me senti maravilhado. Cara, que oportunidade de negócio, porque isso aqui é uma bagunça. Isso aqui não tem nada de tecnologia. Isso aqui, é o estado da arte da bagunça. Aí tu olha para aquilo ali, aquilo me cativou, eu olhei aquilo e disse, cara, dá para fazer muita melhoria aqui, legal, cultural com a tecnologia. E foi aquilo que me inspirou e aquilo que fez eu aceitar. E aí estamos nessa jornada louca aí, nada a ver, porque não tem tecnologia, né? Não tem. A gente está levando tecnologia onde que nada existia. E que em outros lugares, trabalhei em grandes empresas, que a tecnologia é uma commodity, todo mundo tem. Todo mundo tem e sabe usar, ou pelo menos tem mais. Então, a gente está nesse caminho agora. Teve um passo antes disso que é legal de contar, porque principalmente para pessoal que começa, assim, às vezes, que quer chegar num produto perfeito, né? Surgiu a ideia da Hort. A Hort, ela nasce com o objetivo de ser uma plataforma já lá 3 anos atrás. E aí eu comecei a vender e eu pluguei 2 fornecedores da Ceasa. Quando eu vi, já estava vendendo 300 mil por mês, só fazendo o atendimento. E melhorando essa ideia de atender melhor, de trazer uma linguagem padrão, porque cada fornecedor lá tem uma linguagem, são diversos tipos de mercadoria, tomate, tem 14 tipos de tomate, daí o cliente vai lá e pede tomate. Tá, mas qual tomate? Sabe, eu quero 1 tomate. Tá, mas é uma caixa, é 1 quilo, é uma unidade, o que tu quer? E, sabe, as informações, elas vinham muito quebradas, assim. E eu, na época, cara, vou tentar trazer um pouco de tecnologia para isso aqui. Contratei um programador freelance. O cara criou uma página para mim que nada mais era que uma tabela interativa, onde eu mandava um linkzinho para o cliente e ele preenchia do lado ali e eu padronizei isso. E rapidamente comecei a vender. Quando eu vi que tinha uma oportunidade, daí daqui a um pouco os fornecedores que eu estava, eles diziam, Guilherme, tu vai ter que ir mais devagar, tu cresceu muito rápido aqui, a gente não está suportando a mão de obra, isso, aquilo, para... E eu, nossa, vou ter que botar mais gente aqui para poder vender mais, eu estou vendo que tem um negócio aqui. E aí, eu conversando com um amigo, o cara disse, cara, por que tu não vai no Caldeira, faz um programa de aceleração, tem um programa maravilhoso lá chamado Ebulição. E eu fui atrás para ver, eu disse, eu acho que é isso aqui que eu preciso fazer agora. Até para eu atrair pessoal, entender um pouco mais desse ambiente de tecnologia que não fazia parte da minha vida. Eu estava engolido numa operação por quase 16, 17 anos ali, dentro da Ceasa, trabalhando dia e noite. Fui para lá, me inscrevi, o Ebulição já tinha passado, daí eu vi que o Ebulição também era um nível um pouco acima, assim, e acabei me inscrevendo no MVP. Que tem os dois, né? Tem o MVP e depois logo vem o Ebulição. Eu também participei do MVP, primeira edição. Me inscrevi no MVP. E aí foi quando eu conheci o Cássio, que ele contou essa história. E foi muito legal para nós, porque a gente começou a trazer uma série daí de inovações. A nossa cabeça começou a, de fato, borbulhar. Porque daí, sim, o Cássio trouxe um pouco da pedra aqui. A Ceasa, para quem não conhece, ela é composta... A Ceasa hoje ela é responsável por 70% do abastecimento do estado. Nossa. Então, 70% do hortifruti passa por ali, direto ou indiretamente. Como isso? São 400 empresas especializados em hortifruti e mais de 6.300 produtores cadastrados ali na Ceasa. Diariamente tem uma média de 1.000 e pouco ali em função das sazonalidades. Então é um mercado muito complexo de entender. Tem épocas do ano, para vocês terem ideia, que 90% da mercadoria vem de fora do estado. Sim. Em função das safras, da sazonalidade, da questão de clima também, tudo isso. Então é um mercado que tu não consegue hoje atuar só com produtor gaúcho.
tu precisa ter esses atacadistas atuando e trazendo mercadorias de fora para suprir, para ter o mínimo. E um dos objetivos da Ceasa é garantir o mínimo do hortifruti, do básico do hortifruti, que não falte na mesa de todo mundo aqui. Então, eles têm essa missão. E voltando aqui para os programas de aceleração, a gente se empolgou lá no MVP, a gente acabou sendo a startup de destaque. E aí a gente cometeu uma loucura, né? Até diria para um início de uma startup como a gente era, porque a gente ficou tão emocionado de ter ganhado o programa lá, e a gente se inscreveu aqui no Lab Fecomércio e no Ebulição junto. Tudo junto. E tocamos Mais um aprendizado. E é um conselho que eu já deixo aqui para ninguém fazer uma coisa dessa. Não faça. Foi meio insano o que a gente fez. O Guilherme não gosta que eu fale isso, né? Mas nós ganhamos os dois. Tanto Olha, o Lab quanto destaque. o Ebulição. Como não destaque. gosta, Guilherme? Tem que falar. Não, porque às vezes pode, dependendo do momento que tu Sim. tá, pode surgir, eu concordo, uma brincadeira aqui, mas pode. Mas foi muito trabalhoso, né? Não é... Você imagina. E aí a gente hoje, de novo falando de pessoas aqui, que é legal, a gente se completa em muito. Porque eu não sou um cara ousado. Né? O Guilherme tem 20 anos fazendo ali o negócio, conhecendo, vivendo, e eu sou 35 anos de empresa, 10 anos em cada empresa. Mas eu empreendi muito pequeno, assim, tive uma loja de um negocinho aqui, empreendimentos muito seguros, vamos dizer assim. E com o Guilherme eu tô aprendendo a usar, né? Porque empreender, botar capital que tu não tem, né? Para saber se vai render ou não, isso requer skills que eu não tinha. Por outro lado, eu tenho toda a parte de processo, por ter trabalhado em grandes empresas, e aí essa união foi muito boa. Né? Eu sempre lidei com muita gente, né? Sempre tive, antes de ir pro Guilherme, eu tinha um time de 50 pessoas. Então, são muitas pessoas, né? Quem sabe lida 50 pessoas é um número que tu não deve liderar, né? Não deve liderar 50 pessoas. Então, essa união, né, é muito boa. E a gente sempre ensina, né? Tem que ser time diverso, tem que ter vários tipos de conhecimento, tem que ser multitarefa. Só que uma coisa é tu falar e outra coisa é tu praticar. Entendeu? E aí tem nesse, né, que é o mote aqui, né? Sim. A gente tem muita história para contar que é muito legal dessa vivência. E não ia comentar, né, da questão dos programas de aceleração, mas vocês se dedicaram, se empenharam nos dois. E acho que as premiações é realmente resultado do empenho de vocês, do engajamento, né? E a gente, né, pela Telos, né, a gente está fazendo um programa de desenvolvimento de lideranças, né, com vocês, e a gente fez, né, até contextualizar um pouco para a Mari, a gente fez uma pesquisa bem de perfil de liderança, e a gente percebe, né, nos dois fica muito claro a complementariedade de perfis, não é nem a questão técnica, porque a gente não... Isso não. É muito bom, e que bom, né, que mas vocês estão sabendo são usar. essas skills. Que isso é o resultado. O resultado, com certeza, porque vocês estão sabendo usar. E é interessante até o respeito de vocês em relação a essa diferença de perfis. Isso, né? Porque nem sempre é possível, tá, gente? Tem casos ali que, mesmo quando se reconhece esse complemento, mas não eu se acho consegue que trabalhar. Eles tratam muito, Exige muito maturidade. tranquilo, né? Eu acho que a palavra é maturidade. Só essa semana a gente se pegou na briga aqui umas 4, 5 vezes. Não no leva pro mínimo, pessoal. No mínimo, com certeza. Dentro da divergir, coisa, a gente diverge respeitoso. muito, a gente discute muito e não abala a amizade. Por quê? Porque É o respeito, é né? respeito, não, e é maturidade. Maturidade A emocional. gente vê isso que jovens, né? É muito difícil tu exigir deles isso. Entendeu? Se tu tem um cara lá que tem 28 anos e é mega blaster, né? Tem um conhecimento, estudou, fez o Oxford, lá sei o que, coisa e tal. Muitas vezes ele não tem a maturidade que só o tempo traz. Não, e a relação, a maturidade do relacionamento. Eu tenho uma sócia há 10 anos, a Bruna. E a gente se pega direto, assim, se pega no sentido bom, né? De divergir, divergir de de falar, ideias, de ter né? essa... E isso é maturidade também de relacional. Né? A gente conseguir poder falar sem levar pro pessoal. Eu, no caso, a gente tem sem um medo, acordo. né? Sem medo, Nós fizemos um acordo desde o início da nossa relação aqui com o sócio, que a gente queria levar num nível de alta performance. Então, nós tinha que... um objetivo claro ali também. O nível da cobrança ele ia ser pesado desde o início. A gente alinhou isso, Isso é muito legal, gente. Muito legal. Esse alinhamento prévio. Olha, onde a gente quer chegar? Bom, então a gente E o que a gente precisa para chegar lá? Vai ter consequência, a gente vai E eu divergir. digo pra vocês, tem vezes que eu falo, a gente
quebra um pau, assim, no bom sentido, né? Pra chegar e discute, leva, estressa, assim, um do lado do outro. E às vezes eu ligo pro Cássio depois, né? Umas 2, 3 horas depois de barra. Desculpa, Peguei peguei pesado. exageradinho. Mas é que tá. Mas, por Entendeu exemplo, bem o objetivo que eu queria, né? não, tá é tudo que certo. que acontece? É quem tá fora, quem olhar Se fora, assusta. não Sim. vai se assustar. Eu tenho certeza absoluta. Se a esposa do Guilherme ou a minha esposa vê esse negócio, cara, por que vocês estão juntos? Não, vai ser agora. exatamente isso. Por que vocês estão juntos? Pô, parece que você... Não, mas tem um respeito total naquela discussão. Entendeu? Total. E acho que até essa questão, né, essa divergência e a discussão faz realmente vocês caminharem juntos. Porque como as ideias são diferentes, posicionamentos e até os perfis, que é o que tu disse, tu é mais seguro, não é tão ousado, né, de arriscar. Já o Guilherme já tem mais esse perfil. Então, acho que essa troca faz com que vocês consigam olhar dois lados. Sim. E aí, realmente, daqui a pouco não vai ser a Não, nem opinião nenhum dos de um dois, e dos nenhum dois. dos dois. É É o a meio do nova caminho. opinião. Exatamente. A importância Acho que deles essa também reflexão é importante. Reconhecerem essa diferença. Isso. Não, e é isso que a gente acaba vê. projetando muito, né? O outro, as falhas. Não, eu acho que e é isso que eu acho bonito até de Aham. ver assim na relação deles, que eles sabem a diferença e eles tratam isso, é isso, tem a divergência, mas cada um respeita a diferença e sabe também até onde o outro pode ir, qual é a limitação até de falar com equipe, onde que vai um, onde que vai o outro. a gente É sabe- interessante, né? Desculpe. A gente sabe o que a gente não tem. A gente Isso. tem claramente... cara, a gente vai crescer e está crescendo e a gente precisa buscar um cara aqui, ó. A gente precisa, porque a gente não tem essa condição. Uma coisa é muito diferente do saber fazer, tá? Eu sei fazer conciliação bancária, eu sei olhar para um número, sei lá. Agora, executar com eficiência e ir além, tu tem que reconhecer que tu não consegue. Então, isso é muito claro para nós dois também. A gente volta e meio discorda. Isso aí, estamos fazendo, tá sendo errado, tá não sei o quê, coisa e tal. A gente sabe que logo ali a gente vai ter que chamar alguém. Ou, não digo nem que é um sócio, mas tu vai ter que ter um cara, uma alta gestão ali que vai ter que conduzir isso. Isso para nós é muito claro. E por outro lado também bom, nem tudo é fácil, né? Porque eu sempre pratiquei, defenda teu time para fora de todas as formas. Teu time para fora é o melhor time possível. Para dentro a cobrança existe. Então, às vezes, a gente faz cobrança, a gente passa um medo que talvez não deveria passar, entendeu? Mas para fora, cara, vai falar dos meus? Não, o meu é filho, entendeu? Não tem ninguém melhor que os caras da minha equipe. Tá? Mas Só que às vezes tu não tem um cara tão maduro quanto tu nesse sentimento. Que ele olha, mas tu tá falando bem de mim aqui, agora tá me cobrando isso. E hoje a gente entende bastante, assim, o tamanho do desafio que é essa nova geração, né? Mudou muito o jeito de... Eu tenho um jeito... O Cássio, ele tem um perfil que ele consegue andar melhor nesse meio, nessa nova... com esse novo Nessa nova pessoal, geração, essa nova senão- geração. Porque eu sou jovem. Mas a gente estava falando no último episódio que a gente gravou com a Lucélia sobre justamente isso, sobre a dificuldade das gerações. Então, bem legal vocês trazerem isso aqui. Isso. Porque na é um prática, cuidado, é um na cuidado prática. a mais que tem que ter, o jeito que tu fala, às vezes tu percebe que assim... O jeito que tu fala, acho que isso é o que mais pesa ali para essa geração nova, né? Muito. É impressionante. É mais do que o valor financeiro que ele tá, sabe? É como ele está sendo tratado, como ele está sendo acolhido lá dentro. E eu tenho um jeito mais pragmático e de impor mais as coisas, assim. O Cássio, ele já é aquele cara que ele tem... Então, a gente tem essa complementação. E ele consegue falar a linguagem também do pessoal da tecnologia, dessa nova geração que vem. E também trazer o que a gente tá querendo, aonde a gente quer chegar. E eu já sou mais... preciso estar aqui. O que precisa fazer para estar aqui? Pô, isso. Tá, vamos fazer então. Mas o fazer... É diferente, chega lá na hora Como eu vou fazer, como que eu vou lidar? Como é que eu passo essa... Como é que eu digo que tem que fazer isso para aquele pessoal lá, sabe? Isso é um grande desafio. Hoje eu vejo que isso acaba desmotivando e a gente vive uma era de uma dificuldade gigante de mão de obra, né? Mundial, isso não é... Queda de produtividade. Muito Total. grande, são muitas dispersões. Tudo hoje tira a tua atenção, tu pega o celular, complicou já, para sair do celular é um problema, tudo, o cafezinho da empresa, o cafezinho na Fecomércio, o cafezinho no Caldeira, tu encontra alguém, tu dispersa e tu desfoca do que tem que fazer. É brutal isso, porque se a gente olhar na história lá, todo mundo...
antes da Revolução Industrial e tudo mais, tu tinha 12, 14, 18 horas de trabalho sem parar, as pessoas não paravam nada. E quando parava, era 15 minutos para fazer um descanso, e era 15 minutos contado no relógio, coisa e tal. Aí nós temos agora, né, pós-era moderna, eu já digo pós-era moderna, né, porque eu acho que a era moderna já parou, já foi pós-era moderna. Os relacionamentos, né, o network, tudo isso é fundamental para o crescimento de todos. Só que é muito difícil, porque o network, o cafezinho que a gente fala, quando tu é maduro, quando tu tem propósito, tu sabe, a gente falou muito isso, a gente fez muito negócio em happy hour. Nós fizemos muito negócio legal em happy hour. Porque nós temos propósito, temos objetivo e temos. Legal, bebemos, ficamos alegres, fazendo negócio. Tomando cafezinho, a mesma coisa. Mas muita gente só baixa a produtividade. Ela vai lá, ela levanta da sua mesa, vai lá fazer o cafezinho que podia ser em 5 e 10 e podia angariar alguma coisa por seu crescimento pessoal. Ela fica 15 minutos lá e acabou. Aí volta. Se tu botar... Aí, eu só queria fazer esse paralelo com Revolução Industrial. Se tu botar esse paralelo lá, que as pessoas eram contadas no segundo, nós temos uma perda de produtividade violenta. Ninguém está fazendo uma pesquisa para identificar o quanto o network está gerando o negócio e quanto o network está tirando produtividade. Eu até nem chamaria só de network, a gente pode chamar de estímulos externos, de qualquer coisa, um celular ou... E eu ia trazer a questão até do propósito também junto, né? Porque vocês vão para momentos de happy hour com o propósito de fazer negócio, de oportunidade, porque vocês têm muito claro o que é isso desde o início, né? Aonde que vocês querem chegar, qual é o negócio de vocês e onde vocês querem chegar com a Hort. E como líderes do negócio, eu entendo que é necessário sair da operação o mais breve possível e ir para fazer negócio no happy hour. É isso aí. Agora, para quem está junto... Como trabalhar isso, né? Esse mesmo propósito. Mas pode. Qual o papel? Pode. Por exemplo, eu tenho experiências enormes em mandar gente para fazer treinamento, né? Tem o Front Floripa lá, que é um evento que ocorre maravilhoso sobre front-end de tecnologia, né? Desenvolvimento de tela. Cara, é o melhor do Brasil hoje, tá? Os meus front-ends têm que estar lá. Cara, e nesse lugar tem o quê? Tem um monte de estímulo externo. Porque tu vai num evento que são de 8 horas, tu tem 3 horas de palestras e 8 horas de get-get, entendeu? Que é fazer outras coisas. Tu tem que ter método e processo. Tu sabe que aquelas 3 horas são de extrema importância. Eu preciso que esses caras prestem atenção nessas 3 horas. O que eu faço no restante? Não. Se ele fizer um network para pegar uma conexão, para, Cássio descobriu um documento, eu tenho que treinar esse pessoal a fazer isso e tenho que criar propósitos. Exatamente. Tipo, cara, tu vai ter que fazer um material e passar para todos aqueles que não fizeram. Estou pegando um exemplo. Eu tenho que criar processos e propósitos para esse pessoal. Eu quero mandar, e a gente vai fazer isso, eu quero mandar um cara para Califórnia, do nossa equipe, um dia, e eu quero que ele no maior evento Invent da AWS. Eu quero que esse cara vá. Mas se eu só querer mandar esse cara porque eu quero mandar, não faz o menor sentido. Menor sentido. Entendeu? Não, tem que ter um propósito. Eu tenho um propósito. A minha cloud é em AWS, a minha tecnologia é isso. Quem eu vou mandar? Eu vou criar um programa que o melhor do ano... e quais são as metas de melhor do ano, entendeu? Então, eu estou juntando os dois. Eu estou juntando... o propósito da empresa, o crescimento pessoal, estou juntando mais. O resultado também, Exatamente, né? E a produtividade. E é bom para todo mundo. Não, e a gente, falando de produtividade, dessas coisas assim, a gente estava contando para vocês como surgiu a Hort, né? A gente teve esses parceiros, o cara botou um teto lá para nós, que não podia passar dos 300 mil, que estava com dificuldade de mão de obra e tudo mais. E a gente começou a querer testar muita coisa que a gente estava desenvolvendo ali. E fomos lá, aí entra uma questão de a gente está atuando no mercado primário, um mercado que 60% é offline, é papel e caneta. E os caras começaram a ter uma resistência muito grande. E aí eu disse, Cássio, nós estamos com um problema gigante aqui. Tudo que a gente está fazendo aqui, eu não sei como nós vamos validar, porque os caras não querem que a gente bote lá e corra o risco da operação dele dar alguma coisa errada, enfim, por conta disso.
Sendo que a operação já é meio caótica. Porque do jeito que eles tratam, assim, a chance de dar problema e dar Mas funciona na cabeça deles. Funciona. Tu falou a Tomate. palavra certa. na cabeça deles. Funciona só na cabeça deles. Mas aí nós tomamos uma primeira decisão difícil do nosso negócio ali, que foi o quê? Bom, diante da gente não poder testar e da gente tentar várias outras, a gente esgotou algumas alternativas que tinha ali, a gente entendeu que a gente ia ter que fazer essa operação para poder errar e corrigindo e acertando e começar a acertar. Então foi o que a gente fez, a gente tomou essa decisão e aí foi um momento do nosso negócio que a gente puxou toda a operação para nós. Por esse momento, a gente deixou de ser uma plataforma. Então, a gente nasceu como uma plataforma, a gente deixou de ser uma plataforma, para hoje a gente voltar a ser uma plataforma. Mas nesse meio tempo aqui, a gente aprendeu muito, né, Cássio? A gente desenvolveu muita coisa. E uma delas é que o mercado, assim, era muito acostumado a fazer... Não tinha regras, não tinha processos bem definidos, aceitavam qualquer tipo de coisa. Ou então, o restaurante mandava um pedido 11 da noite para receber 6 da manhã. De que jeito? O restaurante está pagando mais caro, o restaurante está pegando uma mercadoria velha, não tem planejamento, não tem... Enfim, tudo estava desse jeito. E a gente começou a combater isso, e com isso a gente entendeu que a gente tinha que, em vez de ficar pagando hora extra para funcionário, não tendo essa eficiência, porque esse preço ele vai refletir lá no final do dia no restaurante. Esse cara que está trabalhando às 11 mandando pedido 11 da noite para receber 6 da manhã, ele com certeza está pagando mais caro por não ter se organizado. Então, não tem. Porque ele tá pagando adicional noturno, está pagando uma série de coisas que ele não tá ele nem sabe, mas ele tá. Ele acha que para ele talvez seja mais interessante, mas não. Então é um mercado que precisa ser reeducado, de certa forma. E com isso a gente começou a medir a performance dos nossos colaboradores. Então a gente criou um sistema que a gente consegue saber hoje quanto tempo o cara leva para separar o pedido tal, quanto tempo ele leva para conferir o pedido tal. Então quem separa não é quem confere. A gente começou a criar essa série de regras aí e olha que legal, virou uma nova fonte de receita para eles. Eles começaram a ganhar mais por performance. Ao invés de ganhar por hora extra, eles estavam ganhando mais por ser... E começou a gerar uma competição entre eles, porque tudo contava ponto. Então o cara separou errado, mandou um produto que não está certo, perdeu ponto. O Cássio criou isso, desenvolveu, que ele chama de fator performance, né? Fator performance. E legal. foi genial. Mas assim, só para eu entender, então, vocês pivotaram, vocês deram um passo atrás. A primeira pivotada. A gente pivotou e repivotou. Tá. Sim, depois agora vocês estão voltando para a linha de porque a gente plataforma. costuma dizer que a gente foi obrigado a operar. Tá? Para poder entender. Não, isso é sensacional. Foi obrigado a operar. De dar o passo atrás para... E o que eu digo, né? Eu costumo dizer, foi o meu MBA de Ceasa. MBA da vida real, entendeu? Porque uma coisa é tu tá sentado aqui na cadeirinha, online, em casa, ou dentro do conforto. Outra coisa é tu tá lá às 3 da manhã, 4 da manhã, recebendo mercadoria, entendendo que aquele cara ali que separa junto contigo realmente... é fácil dizer, o cara tá com uma caixa de tomate, tem que fazer 10 quilos e faz em 3 minutos isso aí. Ó. E sabe qual é o meu maior mérito nisso tudo? Foi ter levado o pessoal da tecnologia às 4 da manhã para Ceasa. Isso é sensacional. Não, isso aí não é nada bom, mas tudo bem. Eu ganhei nisso. Nada é melhor que a vivência, né? É porque... Genial. Porque assim, vocês, né, tecnologia, vão desenvolver um sistema para atender lá, né, o cliente final. Mas, bom, o que tu precisa desenvolver? Como é que funciona o negócio? E aí tu tem a clareza. Não, só vivendo. Exatamente. Só vivendo. Mas, não tem como. Só que como dono, né, é muito diferente. Porque a gente sempre trabalhou com isso. Tem várias técnicas de entender a necessidade. Não, pode falar o que tu quiser. Mapa não sei do que, mapa... pegar detalhes. Todos, design think, né? Modelo de amor, o que tu quiser falar. Vai lá pro agora, chão, lá. sem nada, tu vê o carinha receber um papel e riscar o papel, e aí era pra separar 1,1 quilo, e ele lê 11 quilos, separa, manda 11, o cara chega assim, pô, cara, veio aqui 11 quilos, eu pedi 1,5, vem recolher, volta de lá, volta aqui. E sabe como é que a gente resolveu? A gente resolveu fazer um aplicativo que é um celular, que o cara usa direto. E aí quando ele digita 11 no lugar de 1,1, não deixa. Tão simples. Criar é difícil, mas isso tem em qualquer lugar. Concorda comigo? Isso é um negócio que tem... Bloqueia, tem um alerta, não deixa, peso da caixa. Comecei a taguear, perdia-se caixas de tudo que é lugar. Começamos a taguear as caixas, tem uma etiquetinha que vai e volta, a caixa tem em tudo que é lugar. Por isso quando eu digo que eu fui na pedra e olho aquele negócio lá e digo...
Que mundo maravilhoso para trabalhar, entendeu? Mas isso é muito legal. Esse do fator performance é muito genial. Porque a coisa foi pensada, né? Teve método, teve processo, teve problema. Vamos buscar solução, como é que a gente faz? A gente botou um primeiro momento que eles não sabiam que estavam sendo vigiados, entre aspas, né? Que a gente estava coletando os dados. Hoje é tudo em dados, né? A gente vai fazer um novo negócio e a gente já pensa, cara, como é que eu vou coletar essa informação aí? Tal. Todas as decisões são em dados. Em dados. Todas. Mas sempre com um propósito objetivo. Não é para penalizar. Olha só, não foi para penalizar o cara. Não foi para demitir um cara. Foi para entender, realmente 3 minutos para separar 1 quilo de tomate? Se alguém está separando em 1 minuto, dá para separar. Faltou o quê? Treinamento, entendimento. Não, mas olha que legal. Olha quanto que torna eficiente. Nós fazia em torno de 40 pedidos ali por turno, com 8 separadores. 3 meses depois de nós implementar todas as ferramentas que a gente acabou implementando, que foi uma criação ao longo desses anos todos ali, a gente estava fazendo 100 e poucos pedidos, com 4 pessoas, e antes eles começavam a separar início da tarde ali e terminavam 11 da noite. Agora eles terminavam 5 da tarde. Eficiência. Eficiência pura. E eu ia trazer até essa questão daí que a gente né, trouxe também vocês para também trazer o lado de pessoas. Que é isso, não é para demitir. É até para otimizar o tempo do funcionário e em vez de ele sair às 11 horas da noite da CEASA, ele sai às 5. Agora, uma pergunta, né? Como que vocês fizeram com que eles entendessem dessa maneira? Bem, porque isso a gente sabe. Se a gente vai falar com a autogestão, vai dizer, não, mas isso aqui é pro bem deles. Não, só um pouquinho. Não. Eu vou começar com o lado ruim. Vou começar com o lado ruim, porque é o que interessa. Né? A gente quer case de... Cássio. Quem Cássio é? Cássio é um diretor de tecnologia, um gerente de, né, os cargos que o Cássio teve, beleza? Quem é o público-alvo que o Cássio atende? Desenvolvedores, outros gerentes, coisa e tal. O que o Cássio faz? O Cássio quer propósito para todo mundo, quer que todo mundo entenda o seu lugar dentro dessa engrenagem para entender como colocar melhor. O que o Cássio leva essa experiência. O Cássio, então, quando o Cássio e o Guilherme resolvem operar e gerenciar essa pessoa, o Cássio é um cara que vai fazer isso. O Guilherme diz, cuidado, olha o que está fazendo, presta atenção. Não, tem que saber, o cara tem que saber que ele está separando isso aqui, porque depois vai ter um cara lá futuramente que vai receber E o Cássio faz uma reunião, bota todo mundo, fala isso para todo mundo, mostra algo lindo, maravilhoso. Tudo errado. Uma das reuniões que eu fiz, no outro dia, nós tínhamos esses 8, dos outros dias, 3 não vieram trabalhar. Eles pediram uma coisa... Esse cara tá maluco, esse cara enlouqueceu. Tudo errado. É o mínimo detalhe, estão querendo me controlar. Errado. Tudo errado, não funcionou nada. E ele rindo. Porque, não, faz, né? Tem a liberdade. Faz. Faz, tem a liberdade. Eu acho que ser professor funcionou até hoje, faz. Funcionou até hoje, faz. Não funcionou. Não funcionou. Então, o que a gente faz? A gente baixa literalmente, a gente baixa a mentalidade, não fica ruim. Só tu tem que falar a mesma língua, é isso. Tu vai lá, começa a ver mais os caras, todo dia de manhã vai lá e dá bom dia. Oi, tudo bom? Ô, dona Cláudia, como é que a senhora tá? Ô, fulaninho, como é que a senhora tá? Começa a criar um relacionamento. O Cássio entendeu que ele não estava lidando com a tecnologia que estava acostumado. E na mesma linha de entendimento, né? Que nem o Cássio falou agora. Baixou no sentido de como que eu vou me comunicar com essa galera. Entender quem é o funcionário também. Usei o que eu tenho de melhor, que é o meu bom humor. E aí todo dia eu ia lá, conversava, trocava uma ideia, falava uma piada, coisa e tal. E olha que legal, Se aproximou, né? Como a gente começou a ter os dados, o primeiro dia aconteceu uma coisa genial. O primeiro dia que a gente implantou esse sistema lá, a gente estava ali e a gente não falou nada para ninguém. A gente botou o sistema lá. E eles começaram a separar pelo celular, pelo tablet ali. E a gente olhando, pô, genial isso aqui, olha aqui o cara... Eles gostando, assim, da experiência. Só que eles não sabiam que a gente estava medindo isso, medindo essa performance. Um dos medos que era não usar, porque pensa bem, era papel e vai pra cá. Não aconteceu. Não, mas olha que legal. Aí a gente foi pra casa às 5 da tarde, eles ainda estavam nesse horário esticado, que eles iam quase até 10h30, 11 da noite, ia ter o turno deles, pagando hora extra. Loucura. Aí, nós chegamos em casa... Tanto eu quanto o Cássio abrimos, a gente tinha os dados ali do monitoramento. Um dashboard ali, rodando em tempo real. A performance parou. Eles pararam de separar, a gente sabia quem estava separando, porque aparece ali, pedido tal, fulano está separando, tudo parado. E aí eu e ele se ligamos, eu liguei pro Cássio e disse, Cássio, parou lá, cadê alguma coisa? Não estou fazendo nada, vai dar problema. O sistema parou de funcionar. Não, tá aqui, tá funcionando. Nós não vamos terminar os pedidos, não sei o quê, vamos para lá. 9h30... Eles acabaram todos os pedidos assim, ó, em um tapa.
começaram a separar, tudo junto ali, não sei o quê, deu uma confusão, terminaram. E eu disse, nossa, meu, os caras ficaram 3, 4 horas parados aqui na hora que a gente saiu, parado, fazendo nada. E depois chegou na hora de ir embora quase ali, eles fizeram tudo. Nós ficamos quase loucos, né? Eu disse, cara, vamos ter que agora começar a dizer pra eles que a gente tá olhando pra isso. E aí a gente construiu, foi essa reunião que o Cássio fez e os caras, ó... Zarparam. Eles ficaram loucos. Cara, porque... sim, porque era uma cultura. Era cultura. Ah, eu posso ficar aqui até as 10 horas, então eu fico. E vou lá, tudo né? bem. Tudo bem é o seguinte, é errado? É. Mas se tá todo mundo, ninguém tá me cobrando, não tem um gestor que tá me ensinando, não tem um gestor aqui. O nosso gestor ia embora, era 18 horas, porque ficava ali, tava no cronômetro. Entendeu? Então... Mas olha que legal. Agora a gente chega... já a gente chegou num nível que então a gente olha ali, tem a relação dos separadores, a gente tem uma média hoje de tempo de cada pedido. Então, um cara que está muito baixo da performance, a gente chama ele, conversa individualmente, diz, cara, tá acontecendo alguma coisa, tu tá tendo alguma dificuldade, a gente pode te ajudar. A gente percebeu que, na média, aqui tu não tá conseguindo atingir tais e tais objetivos, tem alguma coisa que a gente possa fazer para tu. Então, a gente dá essa oportunidade, a gente avisa ele, dá um primeiro aviso. E aí, com o tempo, se ele não performar, a gente acaba trocando. Mas é uma coisa que virou transparência total. Então, eles têm ali e a gente tem os dados e está sabendo quem é o melhor separador. Quem que está ganhando toda sexta-feira lá o prêmio. Um Pix. Fator que o prêmio é um Pix, o cara recebe na hora. Isso foi outra... Esse tipo de Não, isso é uma coisa muito importante também, porque quando... E aí você foi um site, até não foi de nós, não vou me lembrar aqui, que a gente estava discutindo, vamos dar um almoço num restaurante, vamos fazer um negócio... E a pessoa, cara, faz o Pix. Literalmente faz o Pix, porque essas pessoas, elas querem dinheiro imediato. E Muda literalmente foi isso. É um Muda Pix. a vida deles. Eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a performar muito mais. Daí a gente teve um outro problema, que foi o aumento da velocidade dos pedidos. Que os caras queriam ganhar tudo, né? Sim, e aí que o Cássio teve que criar... Aí a tecnologia evoluiu mais ainda, porque a gente teve que criar esses fatores que se tiver alguma reclamação do pedido tal... Vai baixar o ponto. Então hoje a gente tem dados de todos os pedidos. Aconteceu um problema, pedido tal... É tudo... vai lá e ele cai automático. Hoje eu sei o tempo que leva para separar alface. Eu sei o tempo que leva para separar... coisas lá que tu precisa... A gente tem banana para entregar para algum lugar e a banana tem que ser cortadinha, vamos dizer. Então, a gente tem isso baseado em dados, não é chutômetro. Mas essa tecnologia que a gente falou, é só para voltar. Cara, hoje eu tenho o separador, o revisor e o cara que faz a expedição, que bota dentro do carro. O revisor é um cargo muito mais importante dentro do negócio, porque ele vai olhar o que o outro fez, vai dar garantia. Quem vai ser o revisor? Vai ser o melhor separador. É baseado em informação, não é porque ele é meu amigo ou o Guilherme contratou. Entendeu? Dona Cláudia. A Dona Cláudia lidera o pessoal que separa. Por quê? Porque ela é a melhor separadora. Entendeu? Só que não é uma mudança fácil, né? Não, imagina. Eu fazer isso com um cara, trabalhar remoto, computador, é barbada. Entendeu? Mas daí, gurias, olha que legal. Aí a gente chegou num nível de operação muito legal. Quando a gente começou, a gente chegava a ter 20 e poucas logísticas reversas de problemas que aconteciam. A gente zerou isso. A gente começou a não ter mais problema nenhum. A gente começou a tornar todo o processo ultra eficiente. A resistência dos motoristas, dos separadores, em fazer eles começaram a entender que isso estava funcionando muito bem. E quando a gente atingiu esse ápice, a gente vira uma plataforma de novo. A gente para de operar. Era muito mais fácil para nós, naquele momento ali, seguir esse negócio como ele estava. Demitir o pessoal da tecnologia, dizer, gente, muito obrigado, muito obrigado. A gente já tem um sistema aqui que está funcionando muito bem. Não precisa mais resolver. E vamos focar nessa operação, vamos expandir isso aqui. Expandir isso para outros, né? A gente faz exatamente ao contrário. A gente demite todo mundo lá do depósito da operação e foca 100% na plataforma, na tecnologia. Por quê? Porque a gente entende que se a gente não trouxer transparência para esse mercado, se a gente não mudar, se a gente não ajudar o produtor, se a gente não dar direcionamento para o produtor, se a gente não der direcionamento para o restaurante, para o mercado, previsibilidade de compra, ferramentas para ele tomar decisões mais assertivas, tipo assim, ele comprou lá 200 caixas de laranja. Pô, das 200 caixas de laranja ele vendeu 150. Tem 50 caixas aqui que ele tem mais 2 dias para usar, senão ele vai perder. Então a gente direciona ele para ele transformar aquilo em suco de laranja. E não perder.
Então, e já repor a mercadoria nova. Então, é para isso que a gente se propõe, não só para transformar o abastecimento, mas para gerar uma série de dados, de insights, tudo com base em tecnologias seguras para ele tomar decisões mais assertivas. E no final do dia, o que a gente quer impactar? A gente quer que o alimento chegue mais barato na mesa de todo mundo. Porque... E com mais qualidade, né? Com mais qualidade. Mas o que acontece? O mercado hoje é de 30% a 50% a perda do mercado, de tudo. Ou seja, se tu vender uma tonelada de comida, 400 quilos podem ser... Vocês conseguem ver essa grandeza? Muito, né? Então, a gente acredita piamente, e é o propósito, combater esse desperdício. Mas não combater o desperdício, e não estou menosprezando nada, só estou querendo dizer, não é, vou dar um destino diferente para essa comida, não. A gente quer a eficiência total da cadeia. É porque, assim, o mercado, ele atingiu um nível de exigência muito alto. Então, todo mundo quer o produto perfeito, o produto... E quando tu lida com hortifruti, eu gosto de trazer uma coisa que é muito interessante no hortifruti. O hortifruti, ele é uma coisa assim, quando ele tá bonito, ele tá barato. Quando ele tá feio, ele tá caro. Então, tu pega uma situação que nem nós estamos vivendo aqui no estado, o 4º ano consecutivo de problemas climáticos. Poxa vida, o agricultor está sofrendo demais, entendeu? Ele está lá numa seca terrível, a alface dele tá pequena, a produção dele, ele tem um custo gigante para manter aquilo lá, e ele perdeu mais da metade da produção por conta da seca. O que acontece? Não tem alface no mercado, está escassa, consequentemente, oferta e procura, o preço sobe. Ok, só que o restaurante recebe essa alface lá pequena, feia, meia dura, meio não sei o que, em função do clima e tudo mais. E ele diz, não, essa alface aqui tá um problemaço, manda isso aqui de volta e procura outro fornecedor. E muitas vezes o cara muda um fornecedor, muda um parceiro que ele tem lá, só que na outra semana choveu e o clima melhorou porque o abastecimento ele não para. E aí o cara trocou um fornecedor, coitado, foi penalizado, muitas vezes nem sabe. E na outra semana voltou ao normal, daqui a um pouco acontece esse problema de novo com esse outro produtor aqui, o cara troca de novo. Então, essa desinformação do mercado é uma coisa que a gente tem tentado combater e mostrar para todos os clientes da plataforma e dizer, cara, isso aqui não é um problema, isso aqui é um problema do mercado agora. A alface está assim por conta do clima. Tu consegue justificar isso com base no que tu tem de dados, Não, e falando de pessoas de novo, imagina, tu tá falando, a Ceasa tem uma previsão, e a gente acredita que esse número é muito baixo, é muito maior que isso, de 2,9 bilhões de reais esse ano. Vocês imaginam quantas pessoas, aí vamos falar aí de pessoas, quantas pessoas de todas as formas estão envolvidas nisso? O Guilherme costuma dizer, são 15 mil pessoas que andam na Ceasa num dia grande. Tá? Não, 15 mil é praticamente só quem trabalha lá. Então, é uma cidade, a Ceasa é uma cidade. Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de todas essas pessoas. A gente fala muito do produtor que sofre e não tem um sucessor, porque ele não quer deixar os filhos. Então, como nós, como Hort, como sociedade, podemos ajudar? Esse é o nosso propósito. A gente quer conseguir chegar ao nível de dizer, para de plantar alface e planta brócolis, porque é o que vai sair. Eu estou ajudando o produtor. Eu estou melhorando a vida dele. Muito legal. Eu estou conectando o atacadista para melhores produtores. Então é isso, esse é o nosso propósito. Não é fácil. Isso que é mais legal, né? Então vocês pivotaram, tiveram sucesso nessa pivotagem, mas voltaram para o propósito inicial e essa foi uma decisão muito difícil que nós tomamos. A segunda. A primeira ali, ela foi uma consequência. Nós estávamos iniciando o negócio e a gente viu que a gente não ia chegar em lugar nenhum se nós não fizesse aquilo. Mas essa segunda pivotada que a gente deu de voltar para o plano 1, que era o plano da plataforma. Que é o propósito, no final das contas. Era o nosso propósito. Inicial. Essa foi difícil, porque a gente tinha... A nossa operação, ela estava redonda. Estava funcionando. Ela estava, assim, fantástica. O cara, mas, cara, será que... Pô, nós temos um negócio aqui, será que nós vamos voltar para um sofrimento aqui Eu disse, cara, é o que a gente quer fazer. Vamos fazer. Você conhece a história da piscina quente? Pode vir que tá quentinha, mergulha nela que tá... Foi assim, vem Cássio, vem que tá quentinho, vamos nadar junto aqui. Mas ela tá aquecendo, ela tá aquecendo. Vou dizer uma coisa para vocês, eu achei que a nossa maior dificuldade, e isso eu acho que está acontecendo também muito em função do trabalho de eu ter 20 anos de Ceasa, de eu conhecer, eu participei muito ativamente da Ceasa, eu fui vice-presidente da associação que tem lá dessas 400 empresas durante 8 anos. Então, durante 8 anos da minha vida, eu almocei todos os dias com o presidente da Ceasa, com o presidente da Associação dos Produtores e o presidente da Associação dos Atacadistas, nós 4.
8 anos, de segunda a sexta, a gente almoçava junto e a gente ficava durante 2 horas, durava o nosso almoço quase, porque a gente ia almoçar, em 15 minutos voltava e a gente sentava, tomar um café e a gente ficava debatendo problemas da Ceasa, problemas dos produtores, problemas dos atacadistas. E isso, para mim, naquele momento, chegou um momento que eu saí disso, porque eu disse, cara, isso aqui está me prejudicando, eu estou resolvendo um monte de problema dos outros e o meu negócio lá, que era o mercado, segue a mesma coisa. estou perdendo muito tempo. Só que hoje, todo esse conhecimento, ele está fazendo com que eu transforme o negócio da Hort. Total. Toda essa vivência que eu tive ali, daqueles 8 anos, mais, enfim, o tempo de Ceasa, é o que nos está colocando em outro momento hoje. E está criando um desejo dos fornecedores que está dentro da plataforma. Que legal, gente. Que case bacana. Porque o que acontece? Hoje a Ceasa, ela tem horários ali. E tu imagina que um produtor que levou a mercadoria lá para dentro, ele só pode vender, por exemplo, a Ceasa abre 1 hora da tarde aqui. Ele fica com essa mercadoria numa segunda-feira, fecha ali, ele está com a mercadoria estocada ali, parada. Se ele não vender, extremamente perecível. ele vai perder. Então, com a plataforma, ele vai poder vender o tempo todo. Porque ele vai estar sabendo que o cliente está comprando, não vai limitar aquele horário, o cara tem que vir ali, porque ele não tem um canal digital para fazer isso. E aqui a gente está deixando ele fazer e do jeito dele. Não é que nem a maioria dos marketplaces hoje, que simplesmente bota a relação lá de produtos. Seleciona. Cara, tanto faz. Tanto Cada faz como que produtor tá, tem um como é que jeito. chega ali. O cara tem a banana top lá, por exemplo. O outro tem a banana. É o nome que vai sabe? tá lá. E é o nome que ele vai botar lá, porque ele vende assim. A linguagem dele tá assim, e isso é o jeito dele vender. Assim como um restaurante dentro de um iFood lá vai botar o nome do prato dele lá, o nome da comida especial e vai ser o atrativo de venda dele. E a plataforma é extremamente transparente. Por exemplo, o preço do produtor está lá, o preço do frete está lá, o custo financeiro para adquirir está lá. Ou seja, Cliente escolhe. o cliente escolhe. Ah, quero retirar. Beleza, ó, tem um CD aqui, tu vem aqui e retira. Ah, não, é muito difícil para mim. Ah, pá, eu quero comprar em quilos. Tem um cara lá que vende fracionado, tá na plataforma. É mais caro? É, mas tu sabe Tem disso mais e tu vai pagar o consciência, teu. né? A gente é transparência total. O modelo da plataforma, né, do marketplace da Hort é mais do que marketplace, é uma plataforma, tá? A gente coloca tudo lá, é o nosso propósito é E olhem clareza. Estar E lá. olhem que legal, gurias, como é que a gente ganha dinheiro com isso? Eu acho importante a gente colocar, porque a plataforma ela proporciona que o consumidor compre pelo preço da Ceasa. A Hort ela ganha um percentual sobre o que ela vender do fornecedor. Então, para o consumidor, a gente está zerando o custo. Esse cara que tem um monte de intermediário hoje batendo na porta dele, oferecendo uma série de coisas, botando um monte de preço em cima, para esse cara, ele vai poder comprar hoje dentro da plataforma Direto pelo com- preço da Ceasa. Então, ele vai ter uma experiência de comprar. E a gente não quer se limitar só a Ceasa também, né, gente? Eu justamente ia perguntar É. agora Não. sobre o futuro. Eu acho importante, assim, a gente e criou o essa quanto que- raiz A ali. gente falou muito sobre o mercado gaúcho, já chegando Isso. no final. Acho que a gente se Qual direciona. é a expansão de futuro? Assim, É o que vocês esse- pensam, né? Claro que hoje é difícil, né? Falar se vão continuar como plataforma, mas assim, hoje, né? Com essa repivotagem, digamos assim, que enxergam de futuro para a Hort, né? o nosso E acho que do mercado Mercado, também, né? O nosso objetivo, ele é bem claro, assim, gurias. A gente quer transformar, revolucionar essa cadeia de abastecimento de hortifruti no país. Então, a gente entende o papel da Ceasa, até por a minha origem de 20 anos ali dentro. A Ceasa, ela é uma grande, ela tem uma importância muito grande dentro disso e ela precisa ser mais eficiente, ela precisa mudar, ela é igual a 50 anos. O Cássio comentou aqui, a maioria das empresas ali são empresas milionárias que tem ali dentro, eles não têm sucessor. O filho se formou em direito, se formou em medicina, se formou em uma série de coisas e não está ali tocando Isso é um um negócio problema, né? que é uma potência, muitas vezes. E tu vê a tristeza de muitos empresários ali de não ter essa sucessão, de não ter conseguido reter o filho dele ali. Por quê? Porque o cara trabalha no mercado que é extremamente dinâmico, que não tem sábado, não tem domingo, não tem dia, não tem hora, chega caminhão do Brasil inteiro, de tudo que é jeito, o cara tem que ir lá receber, ver se a carga tá boa, se não tá boa, se ele vai ter problema, se ele vai ter problema na entrega do supermercado lá, e ele tem que resolver esse problema ali internamente também, caso tenha, e tem bastante, vocês não têm noção quantas cargas vem ali, o cara chega, nossa, isso aqui eu não vou poder mandar pro supermercado tal lá, e o cara tem que resolver, e por isso que a Ceasa ela tem uma importância, porque na Ceasa tu resolve. Porque tem 400 empresas ali dentro, tem outros produtores, tu vai lá. Ontem eu estava com um fornecedor, parceiro nosso que está na plataforma, ele chegou um caminhão de manga, 1000 caixas de manga. E ele não conseguiu aproveitar, ele não ia poder usar.
do jeito que ela estava. E ele teve que comprar as 1.000 caixas de manga ali, e ele comprou em minutos e resolveu o problema dele e entregou. Talvez não tenha tido o ganho que ele iria ter, mas ele resolveu. Então, como plano de futuro, o que a gente quer? A gente quer melhorar tudo isso, a gente entende que tem muito espaço para tornar todo esse processo mais eficiente e tornar o alimento mais barato também. E a gente também quer não só se limitar a ceasas, que hoje são 90 ceasas em todo o Brasil, tem ceasas grandes e pequenas, tem 50 e poucas que são bem relevantes, mas a gente também quer atuar em distribuidores que tem um papel importantíssimo no interior dos estados todos e que também não tem acesso a uma plataforma para vender melhor, para daqui a um pouco oferecer mais para a região dele. Então, o nosso objetivo ele é popularizar essa plataforma a nível Brasil e poder facilitar a venda tanto para o produtor, tanto para os atacadistas, que nesse mercado de hortifruti eles têm um papel muito importante. É o atacadista que resolve quando dá um problema. Quando teve enchente aqui, que os produtores de folhas, por exemplo, perderam tudo. Tudo, né? No outro dia tinha alface do Rio de Janeiro aqui. Ninguém ficou sem alface na mesa. Então esse é o papel que o atacadista faz e faz muito bem. Ele é muito eficiente em relação a isso. E ele também conseguiu se organizar de uma maneira que muitos produtores não conseguem. Porque hoje o produtor está fazendo tudo sozinho. O atacadista ele tem uma câmera fria, ele tem caminhões refrigerados. Ele tem uma coisa que, sem isso, não adianta o produtor fazer lá tudo muito bem feito se ele não tem um caminhão, se ele não tem câmera fria, se ele não tem uma série de coisas. A torneira de inox lá que o supermercado exige, pallet para carregar, caixas plásticas todas higienizadas diariamente. Então tem uma série de coisas que tem todo um entorno para que isso aconteça que muita gente também não sabe. E eu acho legal a gente falar uma coisa aqui, que a Ceasa, isso é um assunto que pouca gente entende. Quando falam Ceasa, a maioria liga diretamente ao produtor. Mas hoje a Ceasa, 80% do volume que roda por ali é atacadista. Então, só para vocês entenderem o papel do atacadista, tem momentos do ano que 90% das mercadorias que passam ali vem de fora. E o produtor fica lá 10%. Tem momentos do ano que é 30 e poucos, 40, isso também se equilibra. Mas hoje tem muita competição nesse mercado. Acaba que tem produtores muito grandes em algumas regiões e que eles tomam conta das produções. Uma coisa que eu acho legal falar de produtor, se o produtor, ele está hoje vivendo um momento, principalmente aqui no estado, tá? Em função das secas. E a gente vê, assim, o número de produtores vindo ladeira abaixo, assim, realmente está despencando muito. E é triste de ver, mas o que acontece? Eu quero trazer um exemplo para vocês. Sabe quantos produtores de laranja tem aqui no estado? Não faço ideia. 7.400. Nossa. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Sabe quantos produtores de cenoura tem nos Estados Unidos inteiro? Chuta. Sou péssima nisso. Não tenho ideia também. 2. 2? 2. Gente. Compraram tudo. Eles foram tomando espaço, eles são gigantes hoje, são mega produtores, mas tem 2 nos Estados Unidos inteiro. Mega produtores, O que eu quero dizer com isso? Olha o tamanho do risco do que pode acontecer e da concentração da onde vai chegar, mas é um caminho natural. Eu digo para vocês, lá já aconteceu esse momento. E aqui está acontecendo. Agora, e até a retenção, é o que tu traz, né? A retenção do jovem no campo, né? Se vocês olharem, a Ceasa tem um dado interessantíssimo. Isso é um problema real, assim. Que ela traz nos últimos 5 anos, a Ceasa ela praticamente mantém o mesmo volume de mercadorias, porém o preço dobrou e o número de produtores caiu na metade. É um dado triste, não é um dado bom. Quando tu olha, que legal, tá aumentando. Ainda mais o nosso estado, né? Rico. Tá aumentando o volume ali, tá aumentando o preço. Não, é o preço que está aumentando e caindo os fornecedores. Do outro lado, o que eu acredito? Esse é o propósito da Hort, estamos amarrados juntos, não tem o que discutir, mas com isso que a gente vai gerar milhares de empregos e a gente vai melhorar milhões de empregos. Porque essa cadeia, direta e indiretamente, nós estamos falando de milhões de empregos. E para a gente atingir esses objetivos, a gente vai ter milhares de colaboradores. É fato. Por mais que a gente diga, a gente é muito baseado em tecnologia, de todas as formas, a gente precisa de pessoas. Não tem como tu fazer nada sem pessoas boas. Não tem. E a gente vai plugar tudo. Hoje, a gente acredita, nós vamos plugar logística, nós vamos plugar financeiro, entendeu? Esse é o nosso modelo. Nosso modelo é uma economia capitalista, mas solidária, entendeu? A gente acredita que vai gerar
milhares de empregos e melhorar milhões de empregos. E a gente convida todo mundo para estar junto com a gente nessa jornada. Muito legal, gente. Sensacional case. A Mari conhecia com mais profundidade, claro. Eu tive a oportunidade agora de conhecer mais e tô tocada, assim, porque para mim propósito é o que move tudo, assim. Eu entendo que é o que vai mover uma cultura, mover montanha, é o que... Então, parabéns. Parabéns mesmo. E acredito que fez muito sentido, né, Mari, também a gente trazer os guris aqui para falar do Case Hort, não só pela questão de ser startup, de inovação, mas é isso. Vocês nunca perderam o olhar nas pessoas, esse cuidado com as pessoas. E a cadeia toda, né? A gente tá toda. Não isso, só não só com os funcionários da Hort, né? Eles enxergam para além, né? E até a gente começou, né, o nosso programa de desenvolvimento um pouquinho antes ali da segunda pivotagem, né? E não se perde esse olhar. Então, acho que isso faz muito sentido e também. Vem de vocês, sem dúvida, né? De quem tá... Valor e cultura vem E a gente aprendeu muito como startup, assim, e se tem uma coisa que eu e o Cássio já alinhamos também, é que a gente nunca vai deixar de ser uma startup. Independente do tamanho que a gente tem, a nossa mentalidade ela vai ser sempre de startup. A gente vai estar sempre olhando o que a gente pode melhorar, o que a gente pode inovar. Tudo bem se errar, pivotar, aprender. Errar é excelente se tu corrigir os erros. Perguntar para eles quais conselhos para quem está começando. Que tem um propósito. Não desista. Não, porque desistir é o mais fácil. É o mais fácil. Não, desistir Desistir a gente já... 3 anos... 365 vezes 3 esse é o número de vezes que a gente pensa em desistir. Porque o caminho é difícil, então não desista. E tu já falou o tempo todo, para não desistir tem que ter propósito. Eu sempre falei muito para alunos, se tu só tem uma ideia na cabeça, meu amigo, não vai te levar a lugar nenhum. Porque ideias igual a nossa... Tem milhares aí. Pessoas fazendo outros tantos milhares. Agora, por que tu tá fazendo? Onde que tu quer chegar? Que forma? Então tem que ter propósito. E eu acho que, assim, propósito, uma cultura muito forte, que a gente, desde o início, né, Mário, eu acho que agora a gente está fazendo um trabalho muito legal com a Telos aí, que vai, sem dúvida, fortalecer e clarear isso para nós também e até nos permitir que a gente conheça melhor quem está do nosso lado, sabe? Porque às vezes a gente está no dia a dia... toda aquela pressão, aquela coisa, tanto pragmatismo, tanta coisa para resolver, e às vezes tu para e fazer o que a gente tem feito junto da empresa de vocês ali. A gente tem desacomodado eles. Nos permite entender um pouco melhor, até como que eu falo com o Cássio, sabe? O fato de tu trazer à tona para mim, olha, o Cássio, ele é esse cara assim, eu mudo o meu jeito de olhar para ele, sem dúvida. Sabe? Eu começo, cada vez que eu vou falar uma coisa para ele, o Cássio é assim, né? Então, pum. Eu diria que se permitisse abrir ao aprendizado também. Isso é essencial. O que vocês estão trazendo? Para mim, eu interpreto assim. Aprender, né? E o mais importante também nisso tudo, que podendo dar um conselho, se a gente pode dar um conselho, né? Tem que testar. Tem que botar o produto para rua, não adianta esperar o momento ideal. A nossa plataforma agora, por exemplo, ela está longe do que a gente quer. Ela seria uma versão 0.1, mas ela está rodando, a gente está coletando feedback, a gente liga o que aconteceu, por que tu foi até aqui e não concluiu a compra, o que tá, sabe, porque às vezes a gente acha, tipo, a gente estava, logo quando a gente lançou ela, nossa, o meio de pagamento não estava bem estruturado ainda e tudo mais, e a gente, mas será que o cara está indo até lá? A gente plugou tecnologias ali que nos permite saber até onde o cara está indo. E a gente descobriu que talvez não era nem esse problema. Tinha um outro problema de busca que era a prioridade. Então a gente, vamos resolver a busca aqui primeiro e depois resolver o pagamento. Então a gente foi criando, sabe, testa, bota na rua. Sabe, troca o pneu com o carro andando. Tem que ser assim mesmo, entendeu? Escuta, porque às vezes o que tu acha que está te impedindo não é o que está te impedindo. Fica brabo com isso, que droga, não sei o que, papapá. E não liga para essa brabeza. Segue à frente. Resolve. Tem que ter brabo, porque tu tem que se indignar com aquela coisa ali, coisa e tal. Beleza, tá, aceitou. E segue o baile. Não pode ficar... pagamento não deu certo. Eu te falei que o pagamento não deu certo. Eu sabia que não ia dar. Esquece, tu falou, a gente discutiu, errou. Beleza, bola pra frente. O que a gente vai fazer para mudar agora? Eu não concordo com essa mudança, ponto. Não, mas eu concordo. Não, tá, então tá. Então vamos fazer? Não vou fazer, ponto. Acabou, segue baile. Tomou decisão, vai. Segue baile. E vai estar errada a decisão. Aí tu volta de novo. E tem que entender que não é fácil. Não dá pra dizer que é fácil, porque não é fácil. Realmente não tem desista. Que ter coragem.
Ontem nós estava aqui e é todo dia assim, né? Nós saímos, passamos o dia inteiro junto, fizemos um monte de coisa. E depois eu cheguei em casa, jantei, dei uma atenção para minha filha ali, e depois fiquei 3 horas com o Cássio no telefone. Então, é assim, todo dia vai ser assim, entendeu? Não adianta pensar que vai ser diferente, o cara tem que estar em qualquer lugar, ele tem que estar com a cabeça no negócio, senão não vai virar. Eu, quando faço onboard, eu chego e digo hoje, há muito tempo, né? Mas com alguma startup eu digo, cara, que o caminho aqui é o seguinte, tu vai programar e carregar caixa. Já estou te dizendo que de cara, então tu vai programar, mas tu pode ver. Qual é o benefício? Talvez agora tu nem veja benefício, vai demorar. Só que quando tu vê esse benefício, o teu salário pode dobrar em 3 meses. Pode. Há essa possibilidade. Mas, se tu entrar na Dell, tu não vai carregar caixa. É certo. Mas o teu salário não vai dobrar, ou sequer vai ter um aumento de 10% real em 3 anos. Claro, eu falo várias outras coisas, eu só estou dando esse exemplo. Porque esta é a verdade. Quando tu tá numa empresa, é uma startup, tu tá mudando, tu não muda o propósito, mas a forma de chegar lá, tu tá mudando o tempo todo. O nosso propósito é eficiência total na cadeia e ajudar todo mundo, ok? Parece maluco, mas é o nosso propósito, a gente quer isso. Mas realinha a rota de como chegar. Toda hora. Na Dell, né? Na Dell ou na PP Max, mais perto aqui, essa rota já tá grande, entendeu? Já tem os processos todo lá, tudo solidificado. E aí, o desafio é menor. Para tu como colaborador que está entrando. Teu desafio é menor, é muito mais tranquilinho. Aquela falta de produtividade no cafezinho pode ocorrer. Nós não temos espaço para ter essa falta de produtividade. Então, se tu não está programando, vem cá que tu vai carregar a caixa comigo. Só que tu não pode fazer isso sem avisar. Tu tem que, num primeiro momento, eu sonho, acho que não vou conseguir, já falei isso, em poder falar sempre com todos os colaboradores que eu contratar. Eu sonho para ter esse discurso com todos eles, certo? Talvez não consiga, né? Mas o meu sonho é isso, vai ter um dia na semana, palestra lá, não sei o que, o diretor. Mas eu quero sempre isso, porque eu quero olhar no olho e dizer, cara, a vida não é fácil, mas o lucro é alto. Que tu consiga, cara, sempre manter essa transparência e abertura. Não, e que consiga ter essa conversa com todos os colaboradores, né? E, bom, né, eu acho que a gente agradece a participação de vocês, foi excelente, né, trazer o case da Hort, que sem dúvida é um case de sucesso e para nós, né, do ElencoCast faz muito sentido ver que tem empresas e principalmente startup que pensa na questão da inovação, mas pensa também em mudar a vida das pessoas, né? Fazer o outro lado também do negócio, né? Isso. Não pensa só... O que acontece nos bastidores, o que eles estão trazendo, eles trouxeram na prática também como funciona, né? Então, a cabeça de quem está lá iniciando uma startup é o que vai guiar todo o restante. Então, incrível. Muito bom, assim. Parabéns também pelo trabalho até aqui. E sucesso, né? Sucesso, a gente fica na torcida. A gente vai estar acompanhando para chamar eles ano que vem aqui de novo. Ou não, né? Ou mais pro final do ano. Vamos ver, né? Vamos acompanhando aí. Quando vier o segundo cheque, a gente vem. Parabéns também pelo trabalho de vocês, pelo podcast aí, bem legal. A gente tem acompanhado e muito sucesso. Baita iniciativa de vocês aí. Obrigada. Valeu. E, pessoal, se vocês curtiram, né, gostaram desse nosso bate-papo, sigam, compartilhem, né, o episódio e sigam, então, as redes da Hort, né, da Telos Inovação Humana, da UI, da Wake Up Group, do Lab Fê Comércio. É isso, gente. Até o próximo. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau.